Olá! Hoje nosso grupo vai estar falando um pouquinho sobre o tratamento farmacológico da dependência química e abordagem psicológica. Nosso grupo é composto por mim, Mireia Couto, a Gabriela Leal, a Lia e o Lucas Cosme. Vem com a gente! A farmacoterapia atua no tratamento da dependência química. Os tratamentos farmacológicos têm por sua finalidade prevenir a síndrome da abstinência, diminuir a fissura e atuar no tratamento das comorbidades. Assume, desse modo, uma função relevante na terapia do dependente químico. Normalmente se associa a outras práticas que, inseridas em um contexto multidisciplinar, melhoram a rotina do seu paciente e a sua vida. A dependência química é um conjunto de fenômenos comportamentais e fisiológicos que decorrem do uso de substâncias psicoativas. Com o tempo, após o uso repetitivo dessas substâncias, o cérebro se torna dependente da sensação de prazer, que é provocada pela droga. A dependência química é considerada um transtorno mental, que geralmente se inicia ainda durante a adolescência. A adolescência é uma fase muito complicada e cheia de muitas emoções. É nessa fase que muitos problemas mentais surgem e se iniciam. Nesse contexto, quanto mais cedo as pessoas iniciam o uso de substâncias psicoativas, maior a chance de desenvolver quadros de dependência química na vida adulta. Agora, eu vou citar alguns medicamentos que podem e são utilizados no tratamento para com as pessoas que possuem dependência química. Podemos citar alguns medicamentos utilizados. Dentre eles, tem o disulfiram e a naltrexona, no cenário de dependência do álcool. A naltrexona é um antagonista opioide de longo prazo, enquanto isso, o disulfiram é responsável por promover o efeito antabuse, caracterizado por sinais como rubor facial, cefaleia, taquipneia e etc. Já para os dependentes de cocaína, apesar da escassez de evidências científicas e da ausência de um regime médico único, o topiramato pode ser uma alternativa, mesmo que as pesquisas sejam recentes. Essa droga é uma droga GABAérgica, que está envolvida no sistema de recompensa do cérebro e contém a fissura, craving. Agonistas de reposição, como modafinil e disulfiram, têm sido considerados como uma possível opção de tratamento medicamentoso. Além disso, benzodiazepínicos, como midazolam e diazepam, também aparecem em algumas diretrizes nacionais. Uma nova adição promissora ao campo são as vacinas, que ainda estão em desenvolvimento. Nesse caso, o alvo é a própria substância e não o sistema nervoso. Isso aconteceu porque o método foi capaz de gerar anticorpos contra a cocaína. A terapia de reposição de nicotina, por exemplo, que consiste em utilizar a nicotina em doses terapêuticas, sem outras toxinas presentes no cigarro, fornecendo o substituto parcial do hábito de fumar. A nicotina, a partir do produto, se liga a receptores nicotínicos acetilcolinérgicos do sistema nervoso central de uma forma dependente da dose, reduzindo o desejo de fumar e os sintomas de abstinência, bloqueando parcialmente o efeito de recompensa do cigarro. A dependência de cannabis está em terceiro lugar em termos de prevalência na população, atrás de que ao tabaco e álcool. Apesar disso, ainda existe uma base clara de evidências para o tratamento farmacológico dessa adição e nenhuma farmacoterapia pode ser recomendada. As investigações se concentram principalmente no alívio dos sintomas de abstinência para ajudar nas tentativas de cessar o uso, embora os sintomas se apresentem a nível emocional e comportamental. Mudança de apetite, perda de peso e desconforto físico também são relatados. O disulfiram foi a primeira intervenção farmacológica aprovada pela FDA.
para o tratamento da dependência de álcool. Para o êxito do tratamento com DSF, é importante que os pacientes estejam engajados em algum programa de tratamento. O DSF oral supervisionado é eficaz quando incorporado a um tratamento que inclua uma abordagem de reforço comunitário. Isto é, intervenções elaboradas com finalidade de criar habilidades sociais por meio de aconselhamento, além de atividades de ressociação e recreacionais, que estimulem a abstinência. Papel do psicólogo no tratamento. Avaliar a condição do indivíduo. Necessário saber há quanto tempo o indivíduo tem bebido ou usado drogas, quais as substâncias eram consumidas e as motivações que levaram o indivíduo ao vício. Seu papel é a compreensão das causas que acarretam a difusão mental. Pense, o que leva o indivíduo a tornar-se um dependente químico? Isso varia para cada paciente, e normalmente as causas nunca surgem sozinhas, podendo ser desde traumas relacionados a problemas da família ou influências de outras pessoas. É aí que entra o psicólogo. Seu papel na vida do dependente químico é compreender o percurso do paciente até o momento em que ele se tornou viciado. A partir daí, ele irá auxiliá-lo a se curar. Papel do psicólogo no tratamento. O papel do psicólogo é apoiar a reinserção social do dependente químico, ajudando a entender quais fatores acarretam ao consumo de drogas e bebidas alcoólicas. Através de sessões semanais, o psicólogo irá reconhecer os sintomas e o que cada um representa. Observação. Técnicas cognitivo-comportamentais são utilizadas no tratamento da prevenção de recaída como recurso para a manutenção da abstinência e de substâncias psicoativas. A TCC é uma abordagem diretiva e estruturada com foco na solução do problema e na reeducação cognitiva do paciente. A terapia cognitivo-comportamental desenvolve técnicas específicas para todas as fases de tratamento para os dependentes químicos, desde a entrevista motivacional, para que o paciente compreenda que necessita de apoio e ajuda, até a manutenção do resultado e prevenção de recaída. O acompanhamento com a TCC é efetivo, justamente porque as estratégias são adequadas às necessidades do indivíduo.